Olá, está começando mais um programa Uniso Comunidade. Você sabe qual é a diferença entre ser vegetariano e vegano? Ao contrário do que muita gente pensa, os vegetarianos não comem apenas vegetais. A dieta exclui qualquer alimento que promova o sofrimento animal, enquanto que os veganos não utilizam nada de origem animal, sejam produtos alimentícios, roupas ou até mesmo cosméticos. Para discutir o assunto, estamos recebendo hoje a professora Maria Ângela Severino, que é coordenadora do curso de gastronomia da Universidade de Sorocaba, e aluna do curso de jornalismo, Vanessa Rodrigues Soares, uma adepta dessa prática alimentar. Vamos começar com a professora Maria Ângela. Professora, como de praxe do nosso programa, a gente quer conhecer um pouco mais o nosso entrevistado. A senhora fez a sua graduação e a sua titulação onde? Fiz no Senac de Águas de São Pedro, em gastronomia, mas eu tenho outras duas graduações antes disso. Quais são elas? Eu tenho ciências contábeis e letras, e depois eu fui fazer a gastronomia, que é uma coisa que eu sempre gostei. A senhora chegou a trabalhar nessas áreas, ciências contábeis ou letras? Cheguei a trabalhar, mas foi pouco tempo e depois eu já parti para a área da gastronomia e docência. E da onde que nasceu o gosto pela gastronomia? Quando Meus que surgiu? avós em Piracicaba, eu sou de Piracicaba, meus avós sempre tiveram buffet, e então eu sempre participava de festas, de preparações, e foi aí. Não quis ficar na parte administrativa? Não, a minha paixão é gastronomia mesmo. Aí a senhora fez a graduação na área, e aí a senhora tem titulação também? Eu tenho em pós-graduação em eventos, organizações de eventos. Trabalhei num grande hotel em Araxá com o chefe Jerome na parte administrativa, como chefe executiva, e depois eu fui a carreira docente. Hoje eu dou aula em Piracicaba, na Unimep, na Universidade de São Francisco, em Campinas, e aqui. Muito bem. Há quanto tempo a senhora já está na Uniso? Na Uniso há 9 anos. Qual é a sua aqui na Uniso, a sua especialidade? Lá na gastronomia são várias disciplinas, a senhora é titular de qual matéria? Eu tenho 3 disciplinas: panificação, cozinha europeia e cozinha das Américas contemporânea. Então, e hoje a senhora está também como coordenadora do curso, é isso? Isso, exato. E também estamos recebendo a Vanessa Rodrigues Soares, tem 18 anos, aluna de jornalismo da Uniso. Vanessa, como é que surgiu o jornalismo na sua vida? Como é que surgiu o desejo, a vontade de fazer jornalismo? Bom, o jornalismo não era a minha primeira opção, mas meu pai sempre foi doente por isso, e ele todo dia falava: nossa, imagina você apresentando o jornal, imagina você apresentando o jornal. E aquilo foi entrando em mim, e eu falei: poxa, legal, eu vou tentar. Se eu não gostar, tudo bem. E aí eu me descobri no jornalismo. Eu descobri que se eu tivesse feito a minha primeira opção, eu não ia ser feliz. Qual que era a outra opção? Era logística e farmácia, também queria. Mas eu descobri que não tem nada a ver comigo. Hoje está curtindo, apaixonada pelo jornalismo. E pensando em fazer gastronomia depois. Ah, é? Muito bem. Tá aí, professora Maria Ângela, uma futura aluna do curso. Jornalismo gastronômico, né? Também, né? Especializado Exatamente, na área, né? Pode ser uma área crítica, né? Da gastronomia. Falando isso, para muita gente até confunde, muitas vezes, a gastronomia com nutrição. Qual é a diferença, professora Maria Ângela? A nutrição cuida mais da parte da saúde, né? Controla gorduras, né? Os nutrientes do alimento, a forma de preparo. A gastronomia já é o prato, né? A produção de um prato. Então, ela não vai muito para essa linha da saúde. É mais do visual, da preparação, da mistura de ingredientes. Existe algum momento em que as duas profissões trabalham juntas? Sim. Ou elas são totalmente assim, olha, enquanto você está preocupado aí com a qualidade de gorduras do alimento, de calorias, eu não. Eu quero que o alimento fique gostoso e bonito. Não, tem sim. Antigamente eles usavam muito mais gordura, muito mais manteiga, né? O próprio francês era assim. Agora já existe mais uma preocupação um pouquinho mais com a saúde. E com isso foram diminuindo, retirando alguns ingredientes de algumas produções mais calóricas, né, para cuidar um pouquinho mais da saúde. O chefe de cozinha e o nutricionista estão trabalhando muito junto hoje. É muito importante. Isso também nas empresas? Nas empresas, porque o nutricionista, ele não tem esse dom essa preocupação de apresentação de prato, de cores, né? Eles não têm muito isso. Então, hoje estão os dois trabalhando junto, porque daí um cuida mais da parte nutricional e o outro
outro mais a parte de sabor, de aromas, de preparação, montagem dos pratos, cores, que é muito importante. E de fato aquele ditado de que a gente começa comendo com os olhos, é verdade? Sim, sim. Primeiro com os olhos, depois com o aroma, aí vem, né, o paladar, aí o ouvido, né, o crocante da comida, porque você relaciona muito, né? Quando você pensa numa batata chips, você já pensa no barulhinho, né? Então isso é importante também. Professora, com relação também ao curso, por que a característica dele é ser à tarde na Uniso, curso de gastronomia? Então, o curso foi pensado de início à tarde, mas nós estamos já com um projeto para colocar o curso de manhã e à noite, que nós estamos tendo bastante procura, né? Porque à tarde, ou quem faz à tarde, é difícil arrumar um emprego ou fazer um estágio, porque pega os 2 horários de trabalho de um restaurante, almoço e jantar. Mas nós já estamos com um projeto para colocar um curso de manhã e o horário à noite também. É um curso muito procurado, inclusive hoje ele tem, eu acredito que o número de funcionários que saem do curso, aliás, de alunos que saem do curso e viram empresários ou viram funcionários de restaurantes, de hotéis ou montam um negócio próprio é muito grande, né? É bastante. Bastante procura de pessoas que já têm, né, o negócio e vem aqui só para se especializar, não só na parte de preparação, mas a parte de administrativa também, né? Porque tem a parte teórica do curso de gastronomia, não é só produção, não é só prática. Tem duração de quantos anos? 2 anos, é tecnólogo. Eu lembro, inclusive, de uma ex-jornalista, aluna nossa aqui, a Daniela. A Daniela fez gastronomia, hoje ela está montando o 2º restaurante em Ubatuba. Exatamente, ela foi minha aluna. Foi sua aluna, foi minha aluna. Né? Foi nossa aluna de jornalismo e ela montou o 1º e já está indo agora para o 2º lá em Ubatuba, né? E já saiu na revista Veja, já como o restaurante mais barato e melhor do litoral ali da região de Ubatuba. Olha, muito bem. Está aí, então, o trabalho dos alunos que acabam se identificando. Fez jornalismo e acabou se descobrindo na gastronomia. Agora, Vanessa, explica para a gente o que é o conceito de vegano e a gente vai discutir isso também com a professora Maria Ângela. Quando é que surgiu o veganismo na sua vida? Se é de casa, se foi de algum contato, de alguma amizade, de alguma pesquisa que você fez, e qual é o conceito de veganismo paralelo ao conceito do vegetarianismo? Então, eu parei de comer carne aos 15 anos porque eu precisava emagrecer e não sabia como, e sabia que a carne podia me engordar, e aí eu parei. E depois, pesquisando receitas, eu comecei a ver vídeos de como eram os abatedouros e tal, e eu achei aquilo, assim, a gente é acostumado a ver na TV a vaquinha feliz, o porquinho feliz, e acha que é assim. E eu descobri que era muito diferente e parei de comer todos os tipos de carne. Aí, só que eu não tinha apoio em casa. Minha mãe falava, você vai morrer, você não tem proteína, porque tem essa ideia de que proteína vem da carne, não tem proteína de mais nada. E aí, depois de uns 3 anos, eu descobri o veganismo, também pesquisando na internet, vendo vídeos. Só que aí eu me vi, tipo, e agora? Se nem quando eu parei de comer carne me apoiaram, se eu parar de comer tudo de origem animal, nossa, minha mãe vai surtar. E aí fiquei tentando, tirava de pouquinho, mas quando estava na frente das pessoas, da família, eu comia, mas me sentia super mal. Porque, na verdade, a indústria do leite é muito pior do que a da carne. E aí eu virei vegana depois de 5 anos. Você falou que eu tenho 18, mas eu tenho 20. 20, tá. Porque eu tinha uma cachorra e ela tinha câncer. E nós levamos por 6 anos a doença dela. E ela já não aguentava mais. E aí, no dia que ela morreu, que o veterinário falou que era melhor aplicar a eutanásia, eu prometi para ela que a partir daquele dia nenhum animal mais ia sofrer por minha causa. E como a minha mãe estava junto, a minha mãe viu que, tipo, não tinha jeito, não tinha desculpa, eu não ia comer mesmo porque eu tinha prometido. E depois desse dia eu nunca mais comi nada de origem animal e não senti falta, porque eu olho as coisas e não vejo comida, eu vejo o bichinho, então não sinto falta. Aí o veganismo ele chega aqui, como a gente estava até comentando no começo do programa, não só com relação à dieta, mas também a outras coisas, com relação a roupas e perfumes, enfim. Como é que você faz? Você é a vegana mesmo? Assim, na verdade, quando entra a parte de medicamentos e tal, eu acho que nenhum vegano é 100% vegano, porque uma coisa ou outra sempre acaba escorregando. Tipo,
muitos alimentos vem escrito, pode conter traços de leite derivados. Poxa, se a gente não for comer nada do que está escrito isso, a gente não vai viver. Então, assim, a gente acaba uma vez ou outra dando uma escorregada, mas cosméticos de marcas que testam em animais ou que usam produtos de origem animal, a gente boicota. A vestimenta, seda, couro, lã, tudo isso a gente também não usa e tranquilo. Agora você também falou a gente. Os veganos, eles têm algum grupo? Você participa de algum grupo de conversa no Face? Ou se reúnem? Como é que é o papo entre vocês? Bom, nós somos pessoas normais, né? Só que aí também tem um conceito que criaram no meio do grupo de veganismo. Nós temos vários grupos no Face, mas tem um conceito que criaram que é o vegan sexual, que vegan só se relaciona com outro vegan. Então, mas assim, quando a gente se encontra, a gente conversa normal, do cotidiano, qualquer assunto. Mas não é também uma coisa radical que você só relaciona com outra pessoa Na também verdade, vegana? o relacionamento é mais fácil, flui mais fácil. Imagino. Mas, convidar assim, para um churrasco, nem pensar um vegano. Assim, até se for uma pessoa muito importante, a gente até vai, mas daí tem que levar a marmitinha e tal, separado. E também o cheiro, não é legal. A gente só faz se tem muita consideração. Senhora Maria Ângela, mas isso é moda, é tendência? A senhora já estudou alguma coisa, já discutiu isso no curso de gastronomia? E como é que faz, de repente, para preparar um aluno que é vegano, que é vegetariano e vem fazer o curso? Bom, o curso de gastronomia, ele tem a parte de nutrição que estuda também o vegetarianismo, né, o cruditismo, o orgânico, A senhora falou o outro aí, cruditismo. O cruditismo, o que é? Ele só consome alimentos crus, nada que é preparado. Então está em moda também, né? Dizem que é moda, mas eu acho que o vegetariano não é moda, eu acho que é uma opção de vida. E essa preocupação também com a saúde, o orgânico mesmo, né? Então o vegetariano também se preocupa muito na utilização de alimentos orgânicos, que também cresceu bastante. Antigamente era bem caro, né? Agora já está um pouquinho mais acessível. Qual é a diferença do alimento orgânico e do alimento convencional? É o processo, né? Ele não leva nada de agrotóxico, tem todo um processo bem natural de cultivo. A terra ela é preparada de uma forma diferente. E ele acaba sendo, por não levar nada de agrotóxico, nada de componente químico, ele acaba sendo um pouquinho mais menor, né? Ele tem só as deficiências com relação ao outro alimento produzido com esses tipos de um aspecto estético só. Estético. Tá, de sabor. Tamanho, o sabor é bem melhor, é bem diferente. Orgânico é mais gostoso. Bem melhor. Se você comer uma cenoura orgânica, uma beterraba, você sente uma diferença muito grande, muito grande. Agora, como é que você vai preparar o aluno, de repente, que ele é vegano ou ele é vegetariano? Eu já tive alunos que é vegetariano, mas ele produz, mas ele não consome, ele não come, não experimenta. Nada que tenha algum ingrediente proveniente de animal, nada. Agora chega, por exemplo, a esse extremo de radicalismo que a Vanessa estava falando, de situações, por exemplo, se você preparou um feijão, e aí você, para dar sabor no feijão, você colocou um bacon, ou se você colocou bacon, você já não come. Agora, se você colocou caldo de bacon, caldo de feijão, que de repente vai bacon dentro desse caldo quinor, mage da vida aí que você põe lá dentro, o vegano também não come. Como é que faz, de repente, para poder... existem opções para fazer a comida sem esses ingredientes, esses temperos? Quem é vegano fica muito sensível o paladar. Então, qualquer coisinha, mesmo uma amiga minha, que eu não sou vegetariana, mas eu tenho uma amiga que ela então ela foi num restaurante, o que você tem que não seja, né, eu sou vegetariana? Mandaram uma massa com molho ao sugo, só que nesse molho eles colocaram caldo de galinha. E ela na hora, mas não tem nada de animal, mas foi feito com caldo de galinha, e eles usaram o caldo de galinha para fazer o molho. Então, a pessoa percebe, ela sente isso. Então, é muito difícil mesmo você conseguir enganar um vegetariano colocando alguma outra coisa. Mas existem ingredientes que nós usamos na cozinha para lembrar alguma coisa. Por exemplo, bacon. Existe o tofu defumado. Você pode cortar o tofu defumado, que é o queijo de soja, e você frita. Então, ele lembra um bacon.
entendeu? Então, existem nomes de pratos, é muito importante. Uma lasanha de abóbora. Então, a pessoa come uma lasanha e você coloca abóbora, ingredientes, legumes, outras coisas que lembram. Risoles de champignon, de shimeji. Então, você consegue substituir, trabalhando muito temperos, especiarias, é muito importante isso também. Mas dá para substituir, para colocar tranquilamente. Existe uma especialização até na área da gastronomia para esse tipo de cozinha? Existem duas... Alguns cursos que fazem isso? Existem alguns cursos, mas cursos livres, né? Que você vai somente para fazer esse tipo de cozinha. Mas como tecnólogo existe, né, formação, nós temos até uma disciplina que prepara só alimentos saudáveis, né, e vegetariano, orgânico, aí tem outras linhas também, mas não existe só uma disciplina para produção de pratos vegetarianos. Não tem. O que me incomoda um pouco, acredito que muito telespectador que não é da área, não é vegano nem vegetariano, quando começa a se intitular aí de alimentos ditos saudáveis. Quer dizer que a outra comida não é saudável, aí o bife não é saudável, o frango não é saudável, o peixe não é saudável. Como é que a senhora explica, de repente, associar ao vegetariano, ao veganismo, o termo saudável, parece que é em detrimento do outro? Eu acho que por exemplo, a quantidade de gordura, o tipo de gordura que você utiliza, né, a forma de preparo. Por que fritar um ovo com uma quantidade enorme de óleo? Se você tem a frigideira, que é antiaderente, você pode colocar uma quantidade mínima de uma manteiga, um azeite, mas às vezes nem precisa isso. Até com água você cozinha um ovo, entendeu? Então, você tem que substituir. E aí, o que acontece? Seu organismo vai sentir isso, né? Sua vida é mais saudável. Veja que, de repente, pururucar o porco com óleo quente, eu só estou engordando ele. Muito, muito, muito. Existem outras técnicas. Existem outras técnicas que você consegue. Você não precisa colocar o óleo por cima para pururucar. Você tem um maçarico, um calor que você joga ali por cima, você consegue o mesmo efeito. Vanessa, você fica imaginando tudo isso, escutando tudo isso, e aí você imagina, você um dia comeu isso. Meu passado me condena. Seu passado te condena. Agora, como é que faz, Vanessa, para sair com a moçada, sair na balada, sair para uma paquera, vamos jantar, você com 20 anos, bonita, aí você recebe um convite. Como é que de repente, já deve ter acontecido, ou no churrasco dos amigos que a gente estava comentando, churrasco do final de semana, tá? Como é que é esse tipo de relacionamento no dia a dia, sem ser na comunidade específica? Então, quando eu era só vegetariana, era bem mais fácil, porque em todo lugar tem queijo, né? Ah, eu quero uma opção para vegetariano. Ah, tem pão com queijo. Aí, quando você é vegano... Pizza 4 queijos. Exatamente. Tá. Nossa, 5 queijos era sucesso. E aí... Depois de vegana, você passa a comer batata frita em todos os lugares onde você vai. Só que tem o detalhe, tem muito vegano que pergunta na cozinha, mas a batata foi frita no mesmo óleo que o frango? Tipo, putz, então não come, sabe? Não tem. É ou a batata frita em qualquer óleo. Em alguns lugares, tipo, se você vai no restaurante, tem mais opções. Tipo, um arroz. Mas... Aí tem as opções de locais que hoje tem muito local que está atento a isso e já está colocando as opções veganas no cardápio. Tem 3 pizzarias já que está fazendo uma pizza que hoje não precisa mais pedir pizza sem queijo, tipo pizza de brócolis com brócolis. Tem um queijo vegetal que as pizzarias estão usando, que é o mandioqueijo, é a base de mandioca. Claro, não tem gosto de mussarela, do mesmo jeito que leite de soja não tem gosto de leite de vaca. Mas ele nem é a base de soja. Mas assim, passa super bem. Tem lanchonete, já tem uma lanchonete que é só de hamburgueria vegana. E tem as opções, tem vários restaurantes. Então, a carne daí é do quê? Essa carne dessa lanchonete que é vegana, a carne é do quê? Então, tem tipo a salsicha, a linguiça, hambúrguer. Eles usam de uma marca importada, o Goshen. É de soja, mas assim, você não fala. Não sei se lá eles têm um padrão diferente de produção, mas é fantástico o gosto. E
E o pão também, obviamente, não leva o pão leite. não leva leite nem ovos e tal. E assim, eu tô gostando de ver que de um ano para cá abriram os estabelecimentos, colocaram muitas opções para vegano. Acho que também o público tá aumentando e tá pedindo, né? E o que me incomodou na pergunta para a professora Maria Ângela foi que a gente teve até uma pausa aqui, quando eu falei a respeito de moda. Você acredita que isso não seja moda? Isso é tendência? Eu acho que de maneira nenhuma é moda. Porque não tem, porque as pessoas que gostam de carne não vão parar de comer carne porque o amigo parou e é porque é bonitinho. Ou você para porque você viu que é cruel, que faz mal para a sua saúde, etc. Ou você continua comendo e não está nem aí, entendeu? Eu acho que pode ser até tendência porque uma pessoa vai mostrando para outra, tipo, nossa, eu vi um vídeo, veja isso, não sei o quê. Mas assim, por moda, eu acredito que não. Você já mudou os hábitos de alguém? Na sua casa ou de alguma pessoa muito próxima? A minha mãe, enquanto ela morava comigo, ela parou de tomar leite, de tanto infernizar a vida dela. Só que depois ela saiu de casa e voltou a tomar leite normal. Mas não, ninguém mudou por causa de mim. Você não influenciou ninguém? Não, eu tive que aprender a cozinhar. Assim, eu já sabia, mas não cozinhava porque minha mãe cozinhava. Mas ou eu cozinhava para mim ou não comia. Então, foi aí que eu peguei o gosto. Até ela falou da lasanha. Tem lasanha, eu faço uma lasanha com esse queijo vegetal que nem parece lasanha vegana, parece uma lasanha comum, é fantástico. Que vai molho de tomate, vai tudo. Tranquila, massa, é só achar uma massa que não tenha ovos e tranquilo. Professora Maria, mas isso pode encarecer, inclusive, a elaboração do cardápio, não é? Porque você faz uma produção em massa, dessa massa, produção em massa que é produção de grande consumo, é mais barato do que você produzir, por exemplo, um queijo com a base de mandioca, uma carne com a base de soja. E como fazer também com essa carne de soja tenha gosto de carne e não leve o caldo de carne. Então, como é que é isso? É uma cozinha muito especializada, muito técnica. É o papel do profissional de gastronomia ou do profissional de nutrição? Eu acho que é da gastronomia. Da gastronomia? Como gastrônomo, eu acho que é da gastronomia. Porque você tem que tornar isso, o prato, mais saudável, né? Também mais apetitoso, mais bonito. Porque, realmente, se você pegar o tofu, só o tofu, visualmente, ele não tem... Você não sente vontade de comer um tofu. Não, nem visualmente, nem o gosto. Nem o gosto dele. Mas você o que coloca? Deixa ele marinando num tempero, numa erva, né? Você defuma o tofu. Então, existem outras formas de você trabalhar e você ter um produto que substitui outro, entendeu? E você não tenha com o sabor dele que não é nada... você não tem tanta vontade de comer, né? Porque ele é bem neutro de sabor, e aí você consegue. Vulgo insonso. Insonso, é bem isso mesmo, na gastronomia. Mas eu acho que... mas eu levantei a questão do custo. Assim como o orgânico, os produtos também, eu acho que estão mais acessíveis, você encontra mais agora, e o valor também é mais caro do que o normal, com certeza. É mais caro. A demanda é muito menor. É muito menor, mas você tem mais acesso hoje em dia, bem diferente de há uns 10 anos atrás. É bem Agora, diferente. a senhora acredita que consegue se misturar na mesma cozinha a produção de um alimento dito convencional e um alimento vegano? Ou o ideal seria que até quem prepara esse alimento fosse vegetariano ou fosse vegano, e de repente esse cuidado, porque senão você vai misturar a colher que mexeu ali com a outra colher. É lógico que isso jamais em gastronomia é permitido, isso é ensinado em sala de aula, essa contaminação cruzada, enfim. Mas de repente uma cozinha preparada para isso, para não correr nenhum risco, é uma tendência também? Ah, sim. Teria que ser totalmente diferente. O local de preparo diferente separado do outro, não junto. Não dá para ser o mesmo. Inclusive, esse fim de semana eu fui numa lanchonete e o meu lanche demorou pra caramba para ser feito. Aí eu fui lá no balcão e falei, poxa, tá demorando, já entrou gente aqui, pediu e foi embora, e o meu nada. A moça falou, desculpa, mas é que tá tendo muito pedido do comum e eu preciso limpar a chapa para fazer o teu, para não ter resto de carne, de bacon. Então o seu vai demorar mais um pouquinho, você pode esperar? Falei, nossa, muito legal a preocupação dela, realmente, em limpar a chapa para fazer o meu, porque eu não queria mesmo com o resto de carne. E eu pensei nisso agora, foi
bem Quer dizer, que tem, interessante. Tem se essa você preocupação. tivesse, de repente, uma chapa separada, você, em tese, resolveria para atender, exatamente. ou você é uma cozinha específica para isso. Mas eu acho que ainda a gente são poucos restaurantes especializados só em cozinha vegetariana. O que está acontecendo? Eles estão colocando nos seus cardápios pratos vegetarianos, entendeu? Mas não 100%. Vanessa, você estava conversando com a gente das lanchonetes que você pediu um hambúrguer, demorou um pouco mais, e que aí foi limpar a chapa, enfim, eu acho que é um negócio muito legal. Mas você fez até uma pesquisa para um trabalho da nossa disciplina de rádio, dos restaurantes em Sorocaba. O que você percebeu nessa pesquisa, além de consumidora, para fazer uma matéria jornalística sobre isso? Então, teve entre 2012 até agora, teve um aumento fantástico assim, no número de opções que abriram nos restaurantes comuns. Os restaurantes, acho que o único que é só vegetariano, para vegetariano e vegano, que tem loja física é a Veg Burgers, mas os restaurantes, pizzarias, lanchonetes, tem muitas opções agora para os veganos. Tem até cafeteria, a Café com Gato, que tem as opções da Santa Folha, que é uma loja online que vende salgados, pratos, bolos. E agora tem essa preocupação das pizzarias, inclusive com os intolerantes à lactose. E aí eles colocaram, tem 3 pizzarias já, tem as lanchonetes, os restaurantes. E tem esse aumento enorme em um ano e pouquinho. Foi assim, eu que sou vegana há quase 2 anos, quando eu comecei não tinha opção, tinha que ir comer batata frita em qualquer lugar. E agora tem muitas opções. Agora, professora, essa tendência que a gente estava falando, isso amplia também o mercado para aquele que vem procurar o curso de gastronomia? A senhora está até com um livro aí, o livro é específico desse assunto? São 2 irmãs que escreveram, na verdade, elas não têm nada, são receitas bem simples, mas que é muito fácil de se preparar em casa, todos os ingredientes são de fácil acesso, nada difícil de você encontrar. O leite, por exemplo, né, que hoje em dia está todo mundo com problema, né, lactose, e aí você consegue fazer o leite de soja, é mais caro, lógico, o leite de arroz, o leite de amêndoa, e você substitui tranquilamente. Mas tem bastante pessoas que estão trabalhando com isso. Na gastronomia, eu acho muito importante, porque é uma outra área, porque a gastronomia ela é bem ampla, né? Você pode trabalhar com consultoria, pode trabalhar em restaurantes, né? Ou cozinha japonesa, enfim. E o vegetariano, eu acho que é uma linha bem interessante para se trabalhar, porque não tem no mercado. Agora, cozinha japonesa é uma opção, Vanessa, de passeio, de roteiro gastronômico para você, ou não? Fica complicado, porque tudo leva peixe cru, né? Então, a maioria dos pratos eu não gosto muito, então eu evito. Também. Muito bem. Professora Maria Ângela, eu queria que a senhora disponibilizasse um e-mail de contato para que quem está nos acompanhando pudesse conversar com a senhora a respeito do curso de gastronomia da Uniso, a possibilidade de uma palestra, de vir conhecer o curso. Como é que faz para falar com a senhora? Bom, o e-mail da universidade é maria.severino@prof.uniso.br. Tem a coordenação, o ramal 7076. É 2101 7076. 2101 7076. Nós temos o laboratório da cozinha prática, né? Também pode, se quiser assistir alguma aula, fica à vontade, é só entrar em contato com a gente. Tá certo. E, Vanessa, quem quiser conversar com você, fala, olha, eu vi o programa, gostei, quero também ter mais informações, ou, por outro lado, acho que é absurdo, quer discutir com você, acredito que, como aluna de jornalismo, você ouve sempre os 2 lados. Claro. Como é que faz? Tem um Face, tem um e-mail, como é que faz? Então, pode me procurar pelo Facebook, Vanessa Soares, pode me mandar e-mail também, vanessa.soares38. E até indico um site que tem... Vanessa.soares38 @gmail.com. Indico um site, o opçãovegana.com, que fala sobre o veganismo, fala sobre as opções de locais e tal. E tranquilo, pode me chamar que eu tô aqui. Tá certo. Muito obrigado, professora Maria Ângela, sucesso na coordenação do curso. E também obrigado, Vanessa, pela sua participação no programa. Obrigada.
no próximo bloco, continuamos falando sobre as diferenças entre o veganismo e o vegetarianismo com a professora Luciane Lopes Santana Araújo. Ela é coordenadora do curso de nutrição da Uniso. Voltamos já. Tá achando graça? Você está achando graça porque pode me ver. Mas já pensou nas milhares de pessoas que não enxergam por falta de doadores de córneas? Não pensou? Então pense, doe seus olhos e avise a sua família que você é um doador. Nos dê essa alegria. Faça a vida de um deficiente visual mais alegre. Banco de Olhos de Sorocaba. O primeiro porque tem você. Voltamos com o programa Uniso Comunidade. Conversamos hoje sobre o cotidiano dos adeptos ao veganismo e ao vegetarianismo. Recebemos agora a professora mestre Luciana Lopes Santana Araújo, coordenadora do curso de nutrição da Uniso. Professora, no bloco anterior, nós recebemos a professora Maria Ângela, coordenadora do curso de gastronomia, e também a aluna Vanessa, ela que é vegana, assumida, aluna do nosso curso de jornalismo. Agora, é possível ter uma alimentação vegana ou vegetariana que tenha todos os nutrientes necessários em detrimento de uma alimentação normal para o bem-estar do ser humano? Não. Não. O que a gente sabe até hoje, né, estudando um pouco do hábito alimentar deles e das opções que eles realizam em função de uma filosofia de vida, é que não é possível porque na alimentação vegetal, né, na alimentação animal, desculpa, a gente tem nutrientes essenciais que a gente não encontra no reino vegetal. Então, essa é a grande dificuldade, conseguir esses nutrientes essenciais, porque são essenciais, a gente precisa consumi-los diariamente, né? Estão hoje em fonte de animal, né? Principalmente as carnes, e no reino vegetal a gente não encontra. Então, a falta deles faz com que essas pessoas precisem receber, né, suplemento. Então, elas precisam fazer uso de suplemento. E quando a gente entra com o suplemento, né, a gente tem a questão do custo, a gente tem a questão da disponibilidade, da biodisponibilidade desses nutrientes via cápsula, né, e isso faz com que fique mais difícil, ainda mais quando a gente tem a família que incorpora esses hábitos também no bebê, na criança pequena, como acontece muitas vezes. A família é vegana e querem que as crianças também entrem aí nesse padrão de alimentação. Então, a gente tem uma preocupação muito grande em fazer o consumo desses suplementos, né, de forma diária, para que não falte esses nutrientes para o crescimento e desenvolvimento da criança. Mesmo usando, por exemplo, o que eles afirmam, que existe, por exemplo, a carne de soja, o leite de soja, você tem alguns outros alimentos que têm essas ditas vitaminas, não consegue suprir? Não, um exemplo que a gente vai trazer, a carne vermelha, ela é rica numa vitamina que, na verdade, é a B12, a cianocobalamina, né? Então, essa vitamina, ela se encontra em maior oferta nos produtos de origem animal, principalmente na carne vermelha. Tanto que na carne do peixe ou no frango, a gente já tem menor quantidade, né? E ela não encontra disponível no que a gente precisa consumir no reino vegetal, né? Nem em raiz, nem em tubérculo, nem em folha, nem em fruto. E ela é absurdamente necessária para a formação do sangue. Então, a ausência dela pode trazer, né, ou levar um quadro de anemia futuramente. E isso, o suplemento, como um remédio, esse suplemento que a senhora falou, ele resolve? Ele supre, né? Mas aí a gente tem a questão do custo, né? A questão do custo. E, claro, olhando para o alimento de origem animal, principalmente as carnes, a gente traz esse exemplo da vitamina, né, da B12. Mas é a cadeia de proteína que existe na carne, ela tem um valor nutricional infinitamente melhor do que a proteína presente no vegetal, né? A proteína presente no vegetal, pensando aí nas leguminosas, nos cereais, nas hortaliças, que são poucas, elas têm aminoácidos limitantes, né? Significa que ela não tem todos os aminoácidos que uma proteína de origem animal tem. Então, a gente precisa suplementar isso de outras formas. E o leite, a substituição do leite normal, leite de vaca,
pelo leite de soja? Então, dentro da nutrição, isso fica muito claro para a gente, né, que o leite de soja, que tem um padrão proteico diferente do leite de vaca, que é o que a gente consome normalmente, ele é indicado para situações onde a pessoa tem alergia à proteína do leite de vaca ou apresenta intolerância ao açúcar do leite da vaca, que é a lactose. Então, nesses casos, a gente vai optar pela substituição de outras fontes proteicas que não seja o leite de vaca. E aí, o leite de soja é uma dessas possibilidades, o que não quer dizer que a criança vai aceitar bem, porque quase sempre no quadro, por exemplo, criança ou adulto, no quadro de alergias alimentares, uma criança que desenvolve alergia à fração do leite, à proteína do leite de vaca, muitas vezes ela tem sensibilidade também para outras proteínas, inclusive a presente na soja. Então, algumas a gente nem consegue administrar o leite da soja, porque ela também manifesta a reação alérgica. Então, o leite de soja é uma opção bacana, né, que a gente prioriza para situações especiais, né, os quadros de intolerância, os quadros de alergia. Agora, é a mesma coisa a situação com queijo. O queijo de soja e o queijo normal, feito à base de leite de vaca. E também as duas opções hoje estão muito caras no mercado, né? O tofu tem um preço muito caro e o queijo, se a gente for pensar no Minas Frescal, ele está também com um valor de mercado muito complicado para a gente pensar na grande maioria da população ter esse acesso. Aliás, quase todos os produtos lácteos, né? Os derivados do leite está muito caro, o requeijão está muito caro. Aí, se a gente for para alguns padrões de iogurtes, que a gente entende que talvez tenha uma qualidade melhor por oferecer outros benefícios nutricionais, também estão com valor de mercado elevado, mas são as opções, né? E aí, quando a gente compara o queijo Minas com o queijo tofu, a gente vai cair no mesmo problema em relação a teor de proteína, né, que não tem todos os aminoácidos essenciais, a questão do teor de cálcio, né, que é um outro fator complicador, e a gordura também, né, porque a gordura saturada, se consumida com moderação, ela é importante para a gente. Né? E no caso do tofu, a gente tem um baixo teor de gordura e gordura vegetal, que é super interessante, é bom, né, e que deve fazer parte da alimentação, mas de maneira variada. Né? O que me incomodou na entrevista, e eu falei isso com a professora Maria Ângela e também com a Vanessa, que é vegana, é que muitas vezes era colocado que a alimentação vegetariana ou alimentação vegana é uma alimentação saudável. Então, esse adjetivo do saudável dá a entender que a outra alimentação dita convencional não é saudável. Agora, qual é a vantagem, de repente, de ser adepto a uma mudança de hábito alimentar e ser vegano ou ser vegetariano? Ele existe, de fato, alguma coisa saudável nisso? Ou, como a gente estava falando desde o começo, corre-se o risco de, eventualmente, ter uma doença e uma doença muito séria? Então, esse é um problema que é pontual e que é discutido em nível do mundo inteiro, né? Então, a gente está sempre discutindo, muitas vezes, as condições de radicalismo que essas pessoas se propõem. Mas precisa existir o respeito, porque é uma filosofia de vida. Inclusive, tem uma delas que parece que, eu não me lembro o nome macrobiótica. Não, ela me falou uma outra que você não come nada assado, frito, você só come cru. Tem um nome técnico também isso? Tem, eu não me lembro agora, não recordo ao certo. A macrobiótica é uma que a gente normalmente traz como exemplo, né? Porque eles ficam mesmo no consumo de raiz, né? De tubérculo, de caule. E realmente vai ter carência, né? Se ficar só nessa condição alimentar, vai ter muitos nutrientes essenciais que não vão vir diariamente e precisa então da reposição na forma de suplemento. Mas a discussão é muito complicada, porque a gente também tem o Greenpeace por trás, né? Todas as ONGs e associações de proteção ao meio ambiente, ao animal, né? Mas a questão, se a gente for olhar a alimentação, nós somos pautados, né, por um guia alimentar internacional e nacional. Né? E o nosso guia alimentar, chamado Pirâmide dos Alimentos, que orienta a nossa alimentação, existe a carne, existe os alimentos de fonte animal.
eles são importantes por causa dos nutrientes que eles nos trazem e que são essenciais, né? Então, se a gente fosse pensar num padrão alimentar do vegetariano, né, ele não está dentro do guia. A gente não tem um guia para o vegetariano, né? Porque justamente em função dos alimentos de origem animal que precisa fazer parte da nossa alimentação diária, claro, porcionado, né, nas porções corretas, nas preparações que a gente orienta, mas é necessário. Então, o mundo inteiro orienta a população baseado no guia alimentar. Né? Então, são, na verdade, orientações que foram realizadas fruto de pesquisa de longa data. Então, o que a gente entende hoje com relação ao vegano ou ao vegetarianismo é que mesmo eles trazendo essa cultura ou essa ideia do saudável, na nossa visão de ciência dos alimentos, não é saudável, né? Porque uma vez que eu opto por um padrão de alimentação que tem deficiência em alguns nutrientes, se eu segui-lo, né, na forma que é proposto, meu organismo vai apresentar algumas carências que vai desenvolver doenças futuramente. Então, independente de você entrar numa dessa, é fundamental ter uma orientação, um acompanhamento do médico ou nutricionista, não é, professora? Sim, para justamente a gente prescrever a suplementação, né, para repor aquilo que o alimento deles, ou a opção de preparação, não vai trazer no dia a dia. Né? E isso tem um Inclusive custo. a quantidade, por exemplo, do alimento, então você come a salada antes de uma refeição principal, de repente você vai comer só a salada, ela não pode ser com a mesma quantidade, em tese, de uma salada que você come antes de um prato principal. Aí vamos trazer essa ideia para o adulto e para a criança. O adulto, né, que entende essa filosofia de vida, porque ele optou por essa filosofia de vida, ele vai ter uma disciplina de consumir mais o volume, né, daquele alimento, daquela preparação, para repor parte das necessidades. A criança não tem essa disciplina, ela não tem esse entendimento. Então, se ela não gostou do sabor, ou da textura, ela não vai comer. Né? E se ela não comer naquele momento, qual é o substituto, né, com o mesmo valor nutricional para aquela preparação que ela deixou de comer? Então, a gente tem uma preocupação muito grande com o grupo infantil, porque é um grupo em crescimento, em desenvolvimento. As mulheres em idade fértil, né, porque conforme o tempo de carência, a intensidade da carência pode comprometer a reprodução humana. Né? Então, isso tudo a gente tem que pensar. O processo de amamentação dessa mãe, né, que está nesse padrão de alimentação. Então, quando a gente orienta o adulto ele vai ser mais disciplinado e vai procurar consumir no horário, né, nas preparações, em quantidade talvez próxima do adequado. Mas o grupo infantil a gente sabe que a realidade não é assim. Agora, existem algumas dietas de moda ou algumas tendências que com as redes sociais isso se torna uma divulgação maciça e todo mundo entra nessa. Uma delas que eu vi recentemente é a tal da você comer só a clara do ovo e batata doce. Parece que é uma tendência hoje para quem quer ter um corpo mais definido. Só clara e só batata doce. Como foi há uns 6 meses atrás a introdução do óleo de coco. Isso, da gordura desapareceu. de óleo de coco. Pois é, então, é isso que a gente fala, né? Esses modismos, eles não se sustentam. Inclusive tem uma frutinha vermelha agora que é a frutinha... Goldberry. Goldberry, que é a frutinha... R$100 o quilo. Isso, a frutinha da moda também. Da moda. Você comê-la, né, você vai sentir uma textura e um sabor diferenciado que não é muito agradável para o nosso paladar. Mas hoje a indústria farmacêutica já colocou em pó, né? Mas tem benefícios realmente, que na fruta, na salada, no cereal eu consigo. Então, eu não preciso ficar focado só num alimento. A ideia da nutrição é justamente trazer toda essa variedade para a nossa semana, para o nosso final de semana, né? Mas voltando à batata doce e a clara do ovo. A clara e que mais? Aí entra também o peito de frango desfiado, né? O arroz branco ou a batata inglesa. É um modismo que tem sido divulgado, né, de uma maneira até muito equivocada, né, dentro do grupo das pessoas que buscam uma ingestão proteica com baixo teor de gordura, ou quase gordura zero, para uma ideia de definição muscular, né? E às vezes as pessoas que não fazem academia, não são praticantes constantes, né, vão trazer isso para a sua alimentação,
achando que só isso vai ser o suficiente para mudar a composição corporal, para diminuir gordura e aumentar massa magra, o que não é real, né? Como foi na gordura do óleo de coco? As pessoas não malhavam, consumiam 2 ou 3 vezes ao dia, com a ideia que ela era um termogênico potente, capaz de causar aí, né, uma redução da massa gorda e um aumento da massa magra sem fazer exercício. E não é assim, né? Então, são as questões que a gente luta o tempo todo, né, com o que aparece na mídia e que rapidamente a população tem acesso a uma informação, mas não uma informação completa e verdadeira, né? Uma informação meio distorcida, e se seguir nessa tendência, acaba realmente sendo prejudicial, como a questão dos shakes, né? Não vou falar a marca do shake dos shakes, né? Que muita da população usa em substituição ao alimento, né? Então a propaganda né? Você usando esse pó, subtroca. Usando esse pó, reconstituindo com leite desnatado ou com água no suco, você pode substituir o seu almoço, ou o seu lanche, ou o seu jantar, que tem o mesmo valor nutricional, e não é verdade, né? Porque com o alimento, a gente supre várias necessidades. O apelo emocional, o sensorial, né? O gustativo, a mastigação, o movimento, a presença das fibras. Então, quer dizer, é um conjunto de função que o alimento traz de benefício para o nosso organismo. E o pó, na forma de um shake de 300 ou de 400 ml, não vai trazer. E a gente percebe que essa tendência de moda, ela vem, ela surge, explode. Essa dos shakes, por exemplo, eu tinha uma frota de carros da cidade com essa marca de shake, que você não acha mais ninguém. Aí, para você achar um vendedor desse shake, está difícil. E é caro, né? Caro. E por que ele vem e desaparece? Porque as pessoas que consomem esse produto percebem que não tem resultado? É isso, mas é isso. Porque se tivesse Estados Unidos, já tinha resolvido o problema da obesidade. Ele nasceu lá, né? O modismo do shake nasceu lá, na cultura norte-americana. E é o país que a gente tem os maiores indicadores graves de obesidade, né? A gente não está falando de uma obesidade leve, a gente está falando de uma obesidade com todas as doenças em conjunto, né? E é o país que mais vai atrás de pesquisa de medicamento, de pesquisa aí relacionada ao padrão alimentar. E eles já perceberam que o único caminho é voltar para uma alimentação adequada. Não tem outro jeito. Não tem magia, né? Não tem magia na forma de shake, não tem magia na forma de medicamento. A cirurgia hoje é uma opção, mas não é para todo mundo e não é uma cura definitiva da obesidade, né? A cirurgia é uma condição extrema, mas também não é cura da obesidade. Porque você vai fazer cirurgia, você não emagrece pós-cirurgia, você faz uma redução do estômago, consequentemente você come menos, é isso? Hoje a técnica mais aceita e mais empregada é a restritiva, que reduz o volume gástrico, e a desabsortiva, que faz um desvio da alça intestinal também. Então são as duas associadas, que, claro, vai causar uma desnutrição no indivíduo, né? E tem vários efeitos colaterais, inclusive a anemia ferropriva é um dos efeitos, por isolar a área do duodeno, né? Então, ela tem a sua indicação específica, não é todo mundo que tem orientação e indicação para realizá-la. Mas, voltando aos Estados Unidos, eles já perceberam, né? Perceberam que vai precisar trabalhar na indústria alimentícia, porque o padrão alimentar é muito industrializado. Então, o governo está voltando para um trabalho com a indústria, para ver se a indústria ela refaz todos os seus ingredientes, a sua forma de preparação e de apresentação disso no supermercado, para que as pessoas voltem a ter um padrão menos prejudicial. Um hábito mais saudável. Um hábito mais saudável, que eu particularmente acredito ainda na alimentação da casa, né? Na desindustrialização da alimentação e no retorno à preparação, que tem que bater com o nosso estilo de vida. É claro que hoje a gente fica muito mais tempo fora de casa e com menos tempo de organizar a compra, selecionar, preparar, né? E ter isso mais rápido em casa, mas é possível. A nutrição hoje tem buscado isso, né? O desenvolvimento de preparações que a pessoa possa usar em casa, né? Realizar em casa e
e oferecer uma alimentação saudável realmente para todo membro da família. Professora Luciane, quem quiser conversar com a senhora, bater um papo, ter alguma outra dica, a senhora tem um e-mail de contato, de repente até para uma comunidade, uma palestra, como faz? A gente fica muito feliz em ajudar. Quanto mais chegar essas dúvidas, né, a gente tem o prazer de responder. Até para quem quer saber um pouco mais sobre o curso de nutrição da Uniso. Até para a gente divulgar também, né, e vir para a nutrição. É luciane.santana@prof.uniso.br. Professora Luciane, muito obrigado pela sua presença. E aí a gente levantou para você que está nos acompanhando um debate com relação a veganismo, vegetarianismo, e você ouviu os dois lados da história no programa e você tira as suas conclusões. O programa Uniso Comunidade fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão para o programa, envie para unisocomunidade@uniso.br ou curta a nossa fanpage no Facebook, é Uniso Comunidade. E você também pode rever todas as entrevistas que já foram ao ar na nossa página do YouTube. É só procurar por Uniso Comunidade. Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa. Até lá!